Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pedra Podcast Jurídico. Esse programa semanal que já se tornou aí companheiro dos seus momentos particulares aí, você que às vezes está viajando de carro aí, está ouvindo a gente, está assistindo o nosso programa, você que chegou em casa para uma noite de descanso e quer se inteirar sobre o assunto do mármore e granito e assuntos correlatos, coisas do cotidiano, coisas da vida da gente, nós estamos aqui sempre, todos os dias, te entregando o melhor possível, o melhor dentro do possível aqui, para criar algo de qualidade para você, para trazer para você um bate-papo gostoso, um entretenimento, um conhecimento sobre pedra, que ninguém é de ferro, né? Nós estamos aqui para falar de pedra também, mas tratar de assunto sério, tratar de assunto espinhoso, de assunto que às vezes ninguém quer falar, às vezes os órgãos de imprensa não dedicam o devido tempo e temática para abordar esse assunto. Hoje o assunto é sério, hoje o assunto ele tem muitas repercussões, é um assunto que mexe com o sentimento da gente, que mexe com a nossa forma de olhar e enxergar o mundo. Eu estou aqui hoje com o Dr. Marcos Fabris, ele que é advogado e especialista na área de proteção integral à criança e adolescente. Ele se especializou nesse tema, tem uma carreira que ele vai contar para a gente daqui a pouquinho. E você que está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vinda você, seja muito bem-vindo você. Vocês são a razão de ser de estarmos aqui. E eu quero aproveitar você que está chegando, que acompanha já a carreira do Dr. Marcos Fabris, ou se interessa pelo tema, chegou aqui de curioso, caiu de paraquedas, que lugar é esse? Que ambiente é esse? Seja bem-vindo e eu te convido a seguir o nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, interagir com o conteúdo aqui que nós estamos produzindo, porque o seu comentário é importante. A sua participação é o motivo maior da gente estar aqui construindo todos os dias um conteúdo que vai chegar até você e te dar um subsídio maior para falar de uma temática que às vezes a inteligência artificial não vai entregar para você. A gente fala aqui de experiências de vida, a gente fala aqui de toda uma bagagem, de uma carreira, da vida real, onde profissionais qualificados e tarimbados tratam o assunto sem nenhum tipo de máscara ou atenuante. A gente está aqui para falar do que se trata esse assunto tão especificamente no dia de hoje, esse assunto tão espinhoso, que é falar da justiça, da proteção das nossas crianças, de como a gente, às vezes, deixa de prestar atenção em sinais, né, em indícios de que alguma coisa não vai bem. E eu quero pedir a sua máxima atenção aqui, porque nós vamos falar de tema que é importante para você, para sua família, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, independente de onde você esteja. Cuidar das nossas crianças é primordial. E para falar desse tema, eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Marcos Fabris. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem, Bruno. A gente agradece aí as palavras elogiosas, né, nesse primeiro momento, né, e falar sobre criança e adolescente, né, inclusive, né, esse ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer 35 anos agora, no dia 13, né? E é um marco na legislação brasileira com relação à questão dos direitos da criança. É o ECA? É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Foi uma capixaba que conduziu esse processo, não foi a Rita Camata? A Rita Camata, né? Não, como é que eu lembro? Rita Camata, né? Foi uma das principais articuladoras dessa lei, né, que veio substituir, né, o Código de Menores, né, que vigorava, né, desde 79. Ou seja, antigamente quem tinha menos de 18 anos a gente já chamava de menor. Menor. E hoje a lei já não permite essa nomenclatura. A criança ou adolescente, né? ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. De 90, né, de 13 de julho de 90, né, e veio justamente estabelecer uma proteção integral. No passado, né, as crianças e adolescentes, né, era a doutrina da situação irregular. Se estava irregular, né, o Estado, né, encaminhava, fazia tal. E com relação a partir de 1990, a questão da proteção integral, onde a família, a sociedade, a comunidade, né, tem o dever de cuidar das crianças e adolescentes, não só o Estado e não só a família. Doutor, nós vamos falar do direito, nós vamos falar da justiça, mas eu quero começar esse bate-papo nosso falando um pouquinho da sua caminhada profissional, porque o senhor se tarimbou, se especializou nesse tema,
porque, afinal de contas, o senhor teve uma longa carreira como comissário, né, da criança, do adolescente. Como é que é o título? Explica para nós. Fala um pouquinho dessa sua trajetória. Eu trabalhei, né, como comissário de Justiça da Infância e Juventude aqui no estado do Espírito Santo durante 26 anos. Né? Que função é essa? Ela está vinculada a quê? À promotoria, ao tribunal? Como é que funciona? Ela está justamente vinculada ao Poder Judiciário, ao juiz da comarca, né, ao juiz da vara especializada. Onde tem vários especialistas. O comissário faz? Ele faz todo tipo de atividade demandada pelo juiz. Né? A gente atua, né, em processo, atuava, né, em processo em relação à questão de guarda, tutela, né, com relação à questão de fiscalizações de eventos, todo tipo de sindicância e diligência para verificar se aquelas denúncias, se aquele processo estava de acordo. Tem fundamento. Tem fundamento. Então a gente fazia todo E como é que o senhor adentrou pelos caminhos do direito aí por essa área? Como é que foi esse contato do senhor com esse mundo aí, com essa realidade? O senhor já era advogado, formado nessa época? Eu já tinha, né, mas não podia atuar porque... Você não tinha o AB? Não, não podia atuar porque, né, você era bacharel. Era impedido, né, com relação a isso. Então agora, a partir da aposentadoria, a gente está atuando, né, começamos a advogar, estamos atuando especificamente nessa área. Não, eu digo, mas como é que foi o seu contato? Como é que o senhor caiu de paraquedas nesse tema? Porque a gente escolhe, tem algumas coisas que a gente escolhe, tem algumas outras coisas que a vida escolhe pra gente, né? Como é que foi o seu caso? Eu acho que a vida me escolheu, né? Porque quando, em 98, eu fiz o concurso, né, para a Justiça, eu não tinha essa dimensão, né? Fiz, né, por achar assim, olha, né, comissário oficial de Justiça, então nós fizemos o concurso. E depois que a gente... né, entrou no judiciário, a gente viu que era uma vocação que você tem, né? A partir do momento que você consegue, de alguma forma, e eu tenho dito sempre assim, durante esses 26 anos, né, que eu atuei na justiça, se eu conseguir ajudar alguém, já vai ter valido a pena. Então é nesse sentido que você vê muitas vezes famílias, né, que não têm um conhecimento com relação aos direitos que a criança tem, com relação à questão da saúde, à questão de medicamento, né? Então, quando você consegue encaminhar, orientar, né, essa situação, você tem uma gratificação muito grande em ver que, de repente, aquela família, aquela pessoa, aquela criança conseguiu uma condição melhor de vida. Isso é muito importante. E aí... o senhor ficou quanto tempo lá como comissário? 26 anos. O que o senhor aprendeu lá? O que o senhor viu nessa realidade de comissário em 26 anos? É uma vida, cara. É muito tempo. Como é que foi isso? Eu percebi que as pessoas não sabem o direito que efetivamente têm. E eu não falo de direito com relação à questão elevada, né, de dinheiro, disso ou daquilo, mas das questões básicas de ter direito a uma consulta, um tratamento, né, ter direito à visitação quando tem aí atrito entre pai e mãe, né? Então, assim, porque o primeiro não é o pai nem a mãe e nem a sociedade, é a criança, né? Porque a criança não tem culpa, né, da condição, muitas vezes, que nasceu numa situação de situação econômica precária, um lar fragilizado, né, fragilizado, né? Então você, né, como você conseguir que essa pessoa, que essa criança realmente ela cresça em condições de ter oportunidades, boas oportunidades. Agora, doutor, deixa eu voltar, rebobinar a fita um cadinho, deixa eu tentar organizar a nossa conversa da seguinte forma. A gente sabe que a instituição primária que está na Constituição da Nação, núcleo principal que deve ser protegido pelo Estado é o indivíduo e, em segunda instância, a família, correto? Correto. Esses são os vínculos maiores. O indivíduo é a vida, direito à vida, direito à liberdade, direito a locomover, e são os princípios básicos lá no artigo, que eu não lembro o número agora, eu estudei isso em direito, não lembro mais, mas nos primeiros artigos está isso lá. E aí, a gente tem uma Constituição, a gente tem um ornamento jurídico baseado em princípios judaicos cristãos, né? E influenciados pelo ornamento jurídico germânico, né? E isso forma a nossa cultura, forma a nossa sociedade.
Então, a gente sabe que o genitor, o pai e a mãe, eles são, primeiro, pela decisão biológica da existência e, segundo, por um amparo legal, são os seres humanos responsáveis, em primeira instância, pela criação, pela guarda, pela proteção do indivíduo criança, do recém-nascido, né? Do feto para o recém-nascido e, consequentemente, da criação, né, infanto-juvenil daquele ser humano em formação. E aí a lei protege essa relação, né, parental, né? Eu quero que o senhor diga em que momento, quais são as circunstâncias, em que situações esse vínculo biológico é rompido e o Estado se mete no meio dessa relação. É importante dizer, Bruno, que, como você mencionou, nossa Constituição de 88, ela trata da questão do indivíduo, da família, né, nos primeiros artigos. Isso não era verdade antes de 88. As constituições nossas, né, anteriores, elas tinham esses artigos, alguns deles, no final de nossa Constituição. Então, dá para ver que a Constituição de 88 ela trouxe, né, um avanço, né, em colocar a pessoa, a família, né, no início, não dando maior importância, né, para esse tema. Anteriormente, os artigos no início da Constituição eram sobre patrimônio. E com relação à questão da família, que hoje, né, a família moderna, vamos dizer assim, ela tem uma diversidade muito grande, o Estado normalmente, né, atua quando há uma situação de abandono, né, uma questão de... Isso que eu quero pontuar. Quais são as incidências criminais ou comportamentais que fazem o Estado intervir nessa relação? Abandono. A questão de risco, né? Situação, risco da criança, do adolescente, né? Isso impõe a todos nós, não só o Estado, mas também a comunidade, a sociedade em geral, a tentativa de ajudar, né, essa criança e adolescente. E aí vem a intervenção do Estado. Quando existe uma denúncia, há uma verificação com relação à procedência ou não dessa denúncia, né? E a partir do momento que é confirmado, o judiciário, a promotoria de justiça, né, normalmente através do conselhos tutelares e de outras entidades, né, inicia-se um processo de tentativa de ajuda dessa família. E aí, quando a gente fala em ajuda, no primeiro momento, e de repente também até a intervenção com relação à questão de colocação em família substituta, em abrigo, né, ou em outras medidas, né, sociais para tentar reverter a situação. Então, mas eu quero que o senhor me explique aí, o senhor que é advogado da área, a gente está aqui para tratar desse tema, nós somos leigos, você tem um pouco de paciência com a gente, as perguntas que a gente faz... para poder o público aqui se inteirar. É um tema muito importante, porque a gente está vendo crescentemente algumas anomalias, algumas aberrações em relação à relação, especialmente no quesito violência. Quais são os casos de violência? O senhor já citou aqui a ordem, né? O abandono, a criança está em risco. Que abandono é esse? O que configura abandono? O que configura risco? E qual que é a realidade da conjuntura brasileira familiar envolvendo criança? A responsabilidade, né, pelo cuidado da criança, né, e do adolescente é da família, né? E muitas vezes essas famílias se omitem com relação à questão da assistência, seja ela material, seja ela emocional, dessa criança e do adolescente. Então nós temos canais de comunicação, né, como o Disque 100, né, outros canais, e denúncias no Conselho Tutelar que realmente identificam, né, aquela família, de repente, uma situação de abandono, deixando a criança muitas vezes em situação sozinha em casa, de maneira a configurar um risco, né, para essa criança. Então, a atuação incide em cima disso. Sim, doutor, e está claro. Eu só quero dizer o seguinte, o senhor tem esse tempo de experiência aí. A gente tem o tema hoje é proteção integral à criança e adolescente. A gente sabe que no Brasil
a gente tem um desajuste familiar muito grande, né? Eu não estou com dados aqui, não é uma frente que eu acompanho, né, com lupa, mas a gente sabe que existe um percentual significativo de famílias desestruturadas, né? Especialmente nos bolsões de pobreza, né, nos bolsões de falta de estrutura do Estado, né, onde os lugares que não têm infraestrutura de água, de luz, enfim, condições básicas de IDH humano, né? E isso não é só isso, obviamente, né, porque a gente tem filho de rico que sofre abusos, que sofrem traumas, e isso não tem a ver somente com a condição social, mas a gente sabe que, especialmente nas comunidades e naquilo que se convencionou chamar no país de favelas, né, você tem aquelas famílias desarranjadas, mães solteiras, nós temos mães que inclusive não sabem, né, proceder, mãe solo, né, que não sei se é diferente. Nós temos aí a modernidade aí de famílias diferentes, né, que em relação a gênero, em relação ao comportamento, e a gente vislumbra que a criança que muitas vezes deveria estar no seio da família ali, assistida por um pai, por uma mãe, por irmãos, por tios, por avós, a gente vê que essa relação parental ela vai se deteriorando, isso vai se puindo, né? E a criança fica fragilizada. Problemas com alcoolismo, problemas com drogas, né, que é uma epidemia. Como que está o retrato da infância e da adolescente no nosso país hoje em dia? É bom frisar que a situação econômica não é justificativa para a intervenção do Estado na família, porque não é uma condição que a criança, né, tenha uma família, né? É uma questão social. É o país que realmente não estabeleceu aí critérios de atendimento, né? Hoje em dia, por exemplo, muitas crianças são atendidas por creche. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, isso não existia, né? Então, a condição financeira não é motivo para, né, como você bem disse, né, o que acontece com a criança numa situação econômica de dificuldade também acontece muitas vezes na condição, né, abastada. Então, é isso aí. Então, e também quando a gente comenta com relação à questão das famílias, e muitas vezes as mulheres que realmente comandam e têm, vamos dizer assim, o cuidado maior com as crianças e adolescentes, muitas vezes por falta, né, da responsabilidade dos pais, né, que muito se fala da responsabilidade da mãe, da avó, né, mas aí, muitas vezes é a responsabilidade do pai, porque se, né, nasceu, né, a responsabilidade é do casal, da família, né, e da sociedade como um todo, mas principalmente nesse sentido. Hoje em dia a gente vê, né, uma condição social avançando, né, com relação a atendimento aos programas sociais, que muitas vezes vem corrigir as deficiências econômicas do Estado, né, para aquelas famílias, né, porque a criança ela necessita. A criança é um cidadão como outro qualquer. Muitas vezes as pessoas cuidavam da criança e do adolescente, né, eu posso dar uma palmada, eu posso bater no meu filho, né, porque é meu filho. Na verdade é um cidadão. Você não pode bater no outro cidadão, né? Então, quando você não trata a criança ou adolescente como um cidadão de direito, muitas vezes ocorrem essas violações. E muitas vezes essas violações com relação à questão de falta de atendimento à saúde, falta de atendimento na educação e uns outros tantos, né, de demandas que não foram atendidas. Em algumas regiões são mais bem atendidas, em outras, né, com uma dificuldade um pouco maior. O senhor acha que o governo federal atual faz um bom trabalho com as crianças e adolescentes? Olha, eu acho que existe uma evolução gradativa, né? Eu sou do tempo que para você ter um atendimento de saúde, você precisava ter carteira assinada. O pai e a mãe precisavam ter carteira assinada para você ter um atendimento de saúde. Hoje, qualquer cidadão, todo cidadão tem esse direito, né? Então, é uma evolução nesse sentido. O senhor é a favor das escolas cívicos militares? Eu sou a favor das escolas da educação integral. Quando você
compartilha a educação, seja ela cívico-militares, religiosas, na verdade você está segmentando a sociedade. Eu acho que todo o conceito deve ser aplicado a todas as escolas, e não necessariamente você ter um espaço específico para cívico-militares, religiosas. Então o senhor não é a favor da escola cívico-militar? Eu sou a favor da escola em tempo integral para todos. Mas da cívico-militar o senhor não concorda com esse modelo? Você não acha que ele traz bons frutos? Não necessariamente cívico-militar. Estou falando qualquer segmentação, né, religiosa, por exemplo. Eu vou à escola só da religião católica. Confessional. É isso. Não, o senhor não concorda? Não. Eu acredito que a educação do país ela tem de ser igual para todos. E aí você consegue dar uma dimensão de nação. Né, como você falou com relação logo no início, né, a questão da formação jurídica do país, né, nós temos aí estados que realmente têm, né, no seu seio o conceito de nação como um todo e não segmentado. Né? Então, mas quando você não concorda que o cidadão, o pai que quer provisionar uma educação para o filho, sendo a sociedade uma sociedade plural, ele não teria, se o Estado fornecer, obviamente, as várias opções de você, do mesmo jeito que o Estado é laico e é eclético, bom, aqui tem uma escola cívico-militar, por exemplo, ou uma escola confessional. E você, pela liberdade, pela deliberalidade da democracia, você matricula seu filho ali naquela escola que você mais se identifica, isso não é ser democrático? A democracia, no Estado realmente democrático, ela se faz através do voto. E quando você tem um governo de maioria, né, você vai deliberar sobre aquele assunto. Então, a própria educação, a própria saúde é uma deliberação de todos. E não necessariamente uma deliberação de um ou dois ou em determinado grupo. Se fosse assim, né, eu poderia espancar meu filho, porque é meu filho. Né? Então, eu posso fazer isso ou aquilo com meu filho, porque, na verdade, ele é um cidadão do Estado brasileiro. Então, acho que a educação ela deve ser empregada, deve ser fornecida de igual modo a todos, né? Não, eu entendi. A gente está aqui justamente descobrindo os pensamentos do senhor também. Agora, como também nós estamos num país, né, que tem a iniciativa privada, a partir do momento que você tem uma escola privada, né, aí você pode ter, porque aí você pode ter a sua escolha. Mas não obrigar o Estado a fornecer uma educação diferenciada para determinados segmentos. Não, eu entendi, tudo bem. E a opinião do senhor, a gente está aqui para dar voz a ela. Agora, doutor, você tem dados, doutor, o senhor que acompanha esse assunto de perto, dá para a gente escalonar, por exemplo, quais são os crimes e as mazelas que as nossas crianças e adolescentes mais enfrentam, doutor? A questão dos crimes, normalmente, né, são atribuídos ao maior de idade. Né? Sim, que as crianças sofrem, eu digo. Normalmente, por exemplo, há algumas estatísticas, né, que muita coisa tem segredo de justiça, que o grande contingente, né, está na própria família ou pessoas próximas à família. Né? Ou seja, o crime muitas vezes acontece dentro da própria casa. Dentro da própria família, do ambiente familiar ou do entorno. Né? Aí muitas vezes você Dá para dizer que o abuso, né, de cunho íntimo é um crime de grande relevância que as crianças são cometidas? Com certeza. Né? O senhor conhece casos assim, doutor? Nós tivemos, assim, acompanhando assim, muitos casos, né, que a gente não pode citar. Claro, e nem é para mas, isso. Assim, são coisas que realmente estarrecem, né, no ambiente, às vezes, familiar, no ambiente próximo da família, né, onde crianças e adolescentes são vítimas, né, de pessoas que deveriam cuidar. Isso realmente é... E aonde entra o trabalho do senhor na justiça nesse momento? Acho que toda a garantia de direito, né, da criança, né, desde do nascimento ou desde a concepção, né, até, né, a maioridade, ela tem de ser preservada, né? Hoje nós temos, assim, e aí vem a questão do estatuto, né, só que vai fazer 35 anos que nós já citamos, ela vem sendo acompanhada. Essas investigações, por exemplo, de infiltração de agentes, né,
para poder verificar essa situação, já é um avanço no próprio estatuto, né? Como assim? Eu não entendi. Né, existem alguns artigos no estatuto que você pode, né, para fazer as investigações, ter, né, algumas medidas, né, para poder favorecer a investigação, né? E aí o juiz pode autorizar ou não, né? Então, assim, o estatuto ele vem sendo modulado, né, com relação, inclusive, a penas maiores para pessoas, né, que cometem crimes sexuais contra criança e adolescente, né? Esses crimes, né, que tem uma palavra muito feia que a gente não vai dizer aqui, né, por uma questão óbvia, né, mas você sabe qual que nós estamos falando, é abuso de criança, é isso que nós estamos falando. Quando é cometido pelo seio familiar ali, pelo pai ou pelo padrasto, pela mãe ou madrastra, né? Ou avô, gente próxima que convive, que inclusive assedia essa criança e abusa dessa criança e muitas vezes acoberta o caso, né? Baseado na inocência daquela criança, que é um crime assim extremamente abjeto. É ruim até de pensar nisso e falar sobre isso. Quem que no final das contas aciona a justiça? Se é o próprio pai que é o Estado? A partir do momento que tem a denúncia, né, o Estado assume essa função, né, de né, essa percussão penal com relação a isso maior. Aí o senhor é acionado. Aí, no caso, né, a justiça é acionada, né, o juiz, tem o promotor. Tem algum caso emblemático que o senhor não precisa, obviamente não é para falar da pista de onde é ou quem é, mas algum episódio que te marcou nessa sua caminhada advocatícia? Não, com certeza, né? Nós já tivemos pessoas assim que de cunho religioso, né, que não deveriam, pastor, padre, isso, e que usa dessa posição para, né, explorar a criança, abusar a criança, né? Então, assim, são situações extremamente degradantes, com repercussões, né, na vida da criança, sequelas, e do adolescente, de difícil reparação, né? Então isso é uma coisa que a pessoa leva para toda uma vida, né? E muitas vezes, né, o Estado, né, hoje em dia tem um aparato melhor de assistência psicológica, né, no sentido de dar apoio a essas crianças, esses adolescentes, né? E muitas vezes a própria família é fragilizada, né? Porque muitas vezes é a questão da dependência econômica. Muitas vezes as denúncias não são feitas porque o pai é provedor, ou aquele padrasto, ou aquela outra pessoa. Então a família absorve esse crime. É uma coisa que vem sendo combatida, as pessoas têm denunciado mais, né, por conta de uma dependência econômica muito grande, as pessoas não denunciavam. E hoje em dia, né, as coisas têm tido um cunho mais investigado, as coisas estão vindo mais à tona. E também porque hoje também tem como ter mais prova também, né, doutor? Hoje tem filmagem, tem... Isso, e a questão também, assim, das instituições, né? As instituições de ensino, as instituições de saúde, que no passado se omitiam um pouco, hoje em dia já tem uma preparação, né? Porque todos os casos, né, de suspeita ou confirmação de maus tratos, né, ou de outro tipo de atividade, né, deve ser comunicada ao Conselho Tutelar ou a promotoria, outros órgãos que recebem essa denúncia, como diz que saem. Doutor, tem muito assunto para falar aqui, o senhor vai lembrando aí, então o senhor vai me ajudando também. Mas os críticos do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, dizem que esse modelo de estatuto, ele protege criminosos, adolescentes de 15, 16 anos, 17 anos, que cometem crimes gravíssimos, né, de assassinato para lá. E essas pessoas, esses jovens acobertados e protegidos por esse estatuto, deixam de
pegar pena, deixam de ser processados, deixam de ser tratados de acordo com a gravidade que deveria ser tratado pelo crime que cometeram. Qual é a avaliação do senhor em relação a isso? Alguns crimes, né, no caso o ato infracional cometido por adolescente, muitas vezes trazem um ranço social. Mas normalmente o adolescente ele pode ficar internado por até 3 anos, né, de forma contínua, né, tendo sua revisão a cada 6 meses. Mas é muito mais brando. Isso que eu ia citar. Alguns crimes cometidos por maiores de 18, né, se você for constatar o tempo que o adulto, né, o maior de idade fica, muitas vezes é proporcional, né, porque você tem, né, uma série de situações que o maior... Tal. Nós tivemos um caso, né, que a gente acompanhou, não foi aqui, mas que o adolescente ficou mais tempo preso, no caso internado, do que os adultos ficaram, né, no regime fechado. Então, assim, mas é uma coisa que tem de ser revista, né? Como eu falei, o estatuto ele vem para ser revisado, né? E a partir do momento que a sociedade entender, né, que já tem toda essa assistência à criança e ao adolescente que não justifique essa situação, ela pode ser revista, né? Agora, alguns casos de... Mas qual a opinião do senhor? O senhor está aqui para dar a sua opinião, o senhor está saindo pela tangente. Eu quero saber a sua opinião, senão você vai relatar o fato, eu leio o livro aqui, pô. Eu quero a sua opinião, doutor. O senhor está aqui para deixar a sua opinião. O que o senhor acha? O senhor acha que há equívocos mesmo? Você acha que poderia ser mais enérgica, a lei poderia ser revisada para prender o cara que é vagabundo, que se vale às vezes da idade dele e comete crimes hediondos? O caso, muitas vezes, o adolescente ele é induzido por maiores de idade, né, com relação à questão do crime. E muitas vezes eles assumem até o crime, né, para, né, o maior sair ileso. Mas eu acredito que sim. Né? Consegui a resposta do homem, tá vendo? Algumas condutas reiteradas, né, realmente poderiam ser revistas, porque também não dá para você dizer que um adolescente de 16 anos não tenha consciência de tudo que está fazendo. Claro que ele necessita de toda uma condição inicial. É o que eu falei, né? Em casos de reiteração, né, de crimes considerados hediondos, né, atos, né, eu acredito que teria de ter um tratamento diferenciado. Como o nosso sistema penal também tem esses tratamentos diferenciados. Doutor, desde que Adão comeu aquela fruta lá no Jardim do Éden, ele bota a culpa nos outros. Ele comeu, foi a mulher que tu me deste. E a Eva virou e falou, não foi eu não, foi a serpente. Esse negócio de dizer que ele é influenciado pelo adulto, eu concordo com o senhor, porque na verdade até os 10 anos, 11 anos, 12 anos, é uma criança e ela está em formação de caráter, formação social e como a gente citou aqui, a gente tem todo um sistema, um arcabouço de sistema social corrompido, e que deixa realmente o jovem à mercê do crime, à mercê de ser recrutado pelas organizações criminais. E esse jovem, o Estado perde completamente a aderência com ele. Não tem escola que segura o cara que é criminoso, que foi categorizado para isso. Mas a questão é o seguinte, existe uma anomalia no Estado, e essa é a minha visão, minha voz aqui, eu acho que representa de muita gente, muito embora eu sei que tem gente que pensa contrário. O Estado acha o cara adulto para certas coisas, então para votar 16 anos ele é adulto, às vezes até para ser emancipado ele é adulto, para abrir conta no banco ele é adulto, na verdade o CPF hoje ele já recebe quando nasce, né? Então, nos assuntos que é conveniente a arrecadação, ao cara pagar imposto, ao cara servir de massa de manobra para elites políticas, então 16 anos ele é adulto, tirar carteira, né? Agora, para ser criminalizado por atos infracionais, crimes hediondos, ele é resguardado com atenuantes pelo ECA. E isso vai causando, doutor, uma revolta na sociedade. E, obviamente, que eu quero voltar depois ali atrás, porque o senhor tem muito conhecimento, eu quero explorar isso.
o tema aqui é a gente falar da criança e da fragilidade que essa criança enfrenta no sistema, o que o Estado pode fazer por essas pessoas, mas a gente tem um sistema que ele está catatônico, a gente tem por exemplo, a nossa consolidação de leis trabalhistas, se não me engano, se não me falha a memória, se não for de 45, é de 1950, lá na época de Jânio, Juscelino, aquela turma toda lá. E a gente tem muita coisa para evoluir. E hoje o senhor apontou pelo fato de a gente estar comemorando os 35 anos do Instituto do Estatuto da Criança e do Adolescente. O senhor acha que essa lei, que esse estatuto, ele está contemporâneo, ele está dialogando com a complexidade da sociedade que a gente vive, ou ele está muito aquém, ou ele está muito a contento, ou ele está muito, muito assertivo? Eu vou citar um evento que aconteceu no Tribunal de Justiça, se eu não me engano, em 2015, 2016, que veio um palestrante do Rio Grande do Sul, né? E aí questionando sobre a questão dos recursos, né? Com relação às decisões que os juízes tomavam em primeira instância, né? Se havia recursos junto ao Tribunal de Justiça das decisões, né? Das sentenças dos juízes, né? E na época, né, alguém falou assim, tinha 9 recursos, né? Então esse palestrante do Rio Grande do Sul falou assim, nossa, está muito evoluído aqui, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, ano passado, só foi 5. Então isso demonstra ainda que o Estatuto ele continuou, né, sem muita revisão. Ou seja, a partir do momento que você tem uma sentença, uma decisão de primeiro grau que não se recorre, né, parece que a legislação ela está, vamos dizer assim, correta, né? E muitas vezes não. A sociedade, né, evoluiu. Né? As pessoas que tinham 16 anos... Ou evoluiu, a gente não sabe. Né? Aí é questão de opinião. Mas, assim, as decisões que se tomavam lá no Código de Menores são tomadas hoje com relação a uma decisão de um ato infracional ou alguma coisa contra um adolescente e não se recorre, né? Com relação ao maior de idade, há um recurso, chega-se ao STF, a outros, né? Mas as decisões com relação ao adolescente, não. Mas, respondendo ao que você diz, eu acho que nós precisamos fazer uma revisão. Eu acho que a sociedade ela tem tido avanços, né? E toda a legislação ela tem de avançar, como você bem citou aí com relação à CLT, né? As leis trabalhistas, também acho que a legislação com relação a criança ou adolescente, ela deve sofrer uma revisão. E aí, cada um pode ajudar nessa revisão. Né? Na medida que... Para melhorar, porque na medida em que ele vote nos representantes que representem as suas ideias. Né? E aí o Congresso, né? A Câmara de Deputados, né? Porque muitas vezes o pessoal atribui ao juiz, né? à justiça, né? A decisão. Né, quando, na verdade, o juiz se baseia na legislação que o país tem. Entendeu? Doutor, eu posso emitir minha opinião aqui? O entrevistado é o senhor e eu sou aqui apenas um mero captador de percepções. Eu digo uma coisa para o senhor, eu costumo dizer 2 coisas. De vez em sempre eu lembro desse conceito que eu elaborei na minha mente. E de vez em quando eu tenho oportunidade, quando a gente está dialogando, eu vou lembrando. E você que está assistindo pela primeira vez, talvez vá ouvir isso pela primeira vez. E só uma ideia da minha cabeça. Eu costumo dizer que existe 2 tipos de leis. Existe a lei normativa, né? Redundantemente, eu brinco com essa redundância. O que é uma lei normativa? É a lei que normatiza a nossa vida, a nossa convivência em sociedade. Então não pode matar, não pode isso, não pode aquilo, não pode roubar, não pode fraudar. Isso é uma lei normativa, ela orienta a nossa vida em sociedade. E existe a lei punitiva. A lei punitiva é aquela lei que ela já nasce e você deve ao Estado. Né? Então, por exemplo, são vários exemplos. Você pega a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Né? O número de veículos, eu fiz um estudo disso alguns anos atrás, esse número pode ter aumentado ou diminuído, mas a nossa frota de veículos ela acresceu mais de 5.000% nos últimos 10, 15 anos.
E a nossa malha viária não cresceu nem 10%. Nós estamos rodando as mesmas ruas de 20, 30 anos atrás. Consequentemente, nós temos menos vagas de estacionamento. A cidade não está preparada para receber esse arranjo de carros. E resultado, aonde você quiser parar na cidade, você está errado. Você tem que pagar uma taxa. A vaga não tem vaga suficiente, então você está sempre errado. E eu estou citando um exemplo muito simples aqui, né? E a gente sabe, doutor, que o tema hoje é criança, mas ele acaba esbarrando em leis, né? A gente recebeu aqui uma autoridade da área de segurança pública que nos trouxe uma boa notícia. Os nossos números de homicídio caíram drasticamente, estão sendo controlados, o senhor sabe disso, o senhor esteve lá, até recebi aqui o comandante, e ele trouxe com muita alegria dados reais, dados atuais. Agora, quando se fala de criança, as principais molestações que a criança enfrenta não aparecem nas estatísticas. Esses crimes eles não são levantados porque um percentual, imagino eu, é apenas um achismo, mas um percentual muito pequeno vem à tona, vira processo, é deflagrado e as autoridades têm a capacidade de botar a mão neles. O crime, muitas vezes, a maioria das vezes, o senhor que é da área vai me corrigir se eu estiver errado, muitas vezes o crime ele é silencioso, né? O abuso é silencioso e, como o senhor já acabou de dizer aí, às vezes a família não relata aquilo com medo de destruir a família e fica tolerando, fica sendo conivente com aquela situação. E aí a gente esbarra num cenário que o senhor posicionou um pouco antes. Eu desconheço e quero ouvir do senhor, se o senhor conhece, diferente de mim, instituições que ajudam a manter a ordem social de maneira tão contundente como as instituições religiosas e o condicionamento militar. São duas instituições que eu tenho uma autoestima porque convivo com elas e sou filho de militar, eu fui criado pela farda. Eu já acordei muitas vezes de madrugada com o vizinho batendo na porta lá de casa pedindo para papai separar a briga de casamento, ir lá deflagrar mortes e assassinatos e crimes de hediondos e brigas enfim, todo tipo de criminalidade. E aí é muito difícil a educação que eu recebi de com 5 anos, 6 anos eu ter o compromisso de engraxar o coturno do papai e ir para a igreja todo domingo de manhã com a Biblinha na mão. É muito difícil eu conseguir conceber um estado melhor sem todo o acalento, toda a ordem que as instituições, muito embora também são eivadas de problemas, como o senhor já citou, isso não é uma crítica social, é apenas uma constatação. E é fato que existem falsos líderes religiosos, é fato que existem crimes cometidos dentro das instituições religiosas, mas, ao mesmo tempo, mesmo com essas incidências, eu não consigo conceber uma sociedade tão bem, com essa contribuição tão bem consolidada, com essa contribuição. O senhor pensa diferente? O senhor acha que existem outras instituições capazes de darem contribuições sociais para a formatação da família, para que essa criança tenha um ambiente adequado de educação, de acesso aos instrumentos públicos? O que o senhor pensa sobre isso? Só, inicialmente fazendo um paralelo com relação à questão do trânsito, que você falou de Cachoeiro, da concentração, Cachoeiro de Itapemirim é uma concentração entre o centro e o Guandu, e agora um pouco mais ali para o lado do BNH, aquela coisa toda. Então, normalmente a concentração leva realmente a problemas. Se você tivesse uma cidade mais desconcentrada, talvez você não tivesse tanto planejada e tal. Então, também na sociedade a gente tem esse efeito, Então a gente vê uma concentração de renda, de condições, muito grande, E aí quando vamos dizer assim, há um aumento dessa distribuição, há uma disputa de espaço, Seja ela no trânsito, seja ela na questão social, Então isso é um reflexo de um crescimento, Então existe um problema que é a questão das vagas,
Mas existe uma coisa que também a gente tem de dizer, olha, tem mais carro, tem mais condição financeira, tem mais isso. Então, a dificuldade está na concentração daqueles espaços. Então, a partir do momento que a gente consegue desconcentrar isso, a gente talvez minimize os espaços. Como você falou, a questão do Estado do Espírito Santo hoje tem uma redução, né, com relação à drástica questão de crimes. Isso importa em quê? Talvez uma condição social melhor, né, que está tendo, né, e de repente também todo um processo de inteligência, né, do Estado com relação à questão da atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos. Respondendo a sua pergunta, a questão da família. Né? A família é o berço, né, da criança e do adolescente. Né? E ela sendo cuidada, e a família sendo cuidada, porque a gente fala muitas vezes o seguinte, para você cuidar da criança, muitas vezes você tem de cuidar da família. Dar condições para aquela família, exatamente, de profissionalização e tal. Né? E com relação também àquelas às ajudas, né, aos bolsas, auxílios, ela tem de ser de forma temporária, não pode ser permanente. Perfeito. Aquela família tem de receber aquela condição para educação, para isso, para aquilo. Tem que ter pré-requisitos, ou tem que ter condicionantes, senão isso. O cara fica de eterno preso naquilo. O Cristóvão Buarque, né, se eu não me engano, né, foi morreu, né? O governador do estado, né, do Distrito Federal, desculpe, senador. Ele foi candidato a presidente. Ele tinha uma frase seguinte: o Bolsa Escola não podia ser um Bolsa Esmola. Essa frase não é minha, é do Cristóvão. Né? Porque ele entendia, né, que a Bolsa é uma assistência naquele período para aquela família, para aquela pessoa, né, ela conseguir se reabilitar, e o Estado dá condições dela para quê? Para se profissionalizar, para poder ter, né, o próprio sustento e a vida própria. Né? É esse o conceito, né, que estava no início da criação desses benefícios. E muitas vezes a gente pode fazer um paralelo com relação à questão da agressão contra mulheres, que no passado não se tinha tanta denúncia, né? Porque muitas vezes o aspecto econômico, né, era dificultado. E com relação à criança e adolescente, isso é mais ainda. Porque quem dá voz a uma criança é o pai ou a mãe, ou então aquele indivíduo responsável, né? O adolescente muitas vezes já tem a voz dele, ele já pode, né? Mas uma criança não. Ela fica refém, né, da atuação daquele seio familiar inicial, para dizer que foi agredido, não foi. E em relação a casos emblemáticos, nós tivemos um caso aqui, logo que eu comecei a atuar na Vara da Infância, né, em 98, uma criança ela foi arremessada 3 vezes contra a parede da sua casa. Na primeira vez ela foi arremessada, chegou aí para uma unidade de saúde, voltou. Na segunda vez ela foi arremessada, voltou. Na terceira vez ela não voltou. A mãe sabia, o pai sabia, a vizinhança sabia. Os profissionais de saúde poderiam ter a suspeita, mas ninguém denunciou. E aquela criança teve a vida ceifada, né, por uma condição, né, não só da família, mas de toda a vizinhança, de toda uma comunidade e também do Estado, quando a gente fala a questão da questão da saúde. Então, o dever, né, de cuidar de nossas crianças é de todos nós. Né? Nós não podemos dizer, a criança está sendo agredida, é o pai, né? É a mãe. Não, é um cidadão, é uma criança que tem toda uma vida pela frente, né? É um irmão nosso, né? Aí voltando para o aspecto religioso, né? As instituições religiosas, né? Aí não cabe denominações, todas elas têm um papel fundamental nessa defesa. Porque o cristianismo, né, que é a grande parte, também as outras religiões de matriz africana, o próprio islamismo, né, eles pregam a paz, né? Eles pregam o amor ao próximo, né?
o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo, né? E quem mais próximo de nós, se não uma criança? E aí vem aquela reflexão: se eu não quero que aconteça com o filho meu, por que eu acho que pode acontecer com o filho dos outros? Se eu acho que o meu filho tem direito a uma educação, à saúde, e se ele cometer alguma coisa, ele tem direito a um sistema de justiça que o preserve, que o corrija a médio e longo prazo, porque eu também não quero que isso aconteça com o meu vizinho, com a pessoa do lado, com aquela pessoa que tem uma situação financeira menor que a minha. Essa é a reflexão que a gente faz. E aí vem a questão de você ter um Estado, ter uma nação que preserve. Pois é, doutor. Aí o senhor, fazendo coro com o senhor aí, eu fico feliz de ouvir suas palavras. O senhor concorda comigo que as instituições religiosas, com todas as suas mazelas que têm, contribuem muito com a formação da família, né? Com a formação para que as crianças tenham um lar, pai, mãe, filho, né? Avós, família sadia, sólida. E é muito triste para uma parcela significativa do povo brasileiro ver que a gente, setores, por exemplo, progressistas da política, atuam com veemência para extirpar a influência positiva que esses setores da sociedade interpelam e aplicam na sociedade, lutando veementemente para tirar as referências religiosas dos estudos, das escolas, os símbolos religiosos dos espaços públicos, um ataque frontal a uma influência, a uma cultura judaico-cristã que se não solucionam 100% o problema, contribuem ferozmente, veementemente e tacitamente para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Porque é o seguinte, tudo bem, você não concorda com o ensino religioso nas escolas? Qual é a sua proposta? E não existe nenhum, vamos fazer educação sexual nas escolas. Aí apelam para a aberração, apelam para aqueles exemplos cada vez mais violadores da nossa condição, assim, a banalização da atividade sexual, sob pretexto de inserir educação sexual para as crianças, banalização do assunto, do tema, querer se apropriar de um tema que é de cunho familiar, trazer isso para os espaços educacionais e públicos, subverter valores e princípios que, como eu disse, sempre com ressalvas, obviamente, eu não estou defendendo religião aqui, estou defendendo, lógico, influências positivas e extremamente colaborativas para se formar um cidadão de bem, um bom cidadão, um cidadão que, no mínimo, cresceu absorvendo boas influências. É muito difícil a gente ver uma sociedade regredir a esse ponto de perder essas referências, e isso acaba desaguando, né? Para mim, eu estou falando por mim, essa é a minha opinião, e eu tenho oportunidade para mim é um privilégio, doutor, ter oportunidade de debater com um profissional, de bater um papo, né? Trocar ideias com um profissional que é da área. Para mim é um escárnio social a gente assistir pais levando crianças para passeatas LGBTs, tentando tirar toda aquela inocência daquela criança, subverter isso, tentar tirar, sabe, a pureza da criança. A gente estava falando daquele exemplo que eu dei aqui para citar a minha visão sobre leis, né? A questão do carro, o senhor falou muito bem, o problema é a concentração, né? Se concentra e tudo. Mas o Estado, ele se acostumou a trabalhar muitas vezes, a gente chama na disciplina de gestão, a gente chama, às vezes, dois tipos de manutenção, né? A preventiva e a preditiva, que é quando o gestor ele toma a decisão de fazer uma manutenção em um equipamento antes dele quebrar, e a corretiva, depois que ele quebra. O Estado tem o mau costume, a má gestão, a má ingerência, a péssima gerência ou ingerência de tomar decisões depois que o caldo entorna,
assim, todo o aparato público, o senhor deu o exemplo aí, né? Será que a gente não poderia... Isso é uma reflexão também, um ponto de interrogação, é uma pergunta retórica. Será que não seria interessante os nossos profissionais de saúde receberem uma doutrina e um ensinamento, uma matéria, uma disciplina de identificar maus tratos com criança e adolescente e acionar os órgãos de segurança para isso? Então, por exemplo, no caso dos carros ali, realmente o que o senhor fala de fato é a concentração. Mas o Estado já não poderia, traçando um paralelo, tá, gente? Estou falando de um assunto que não tem nada a ver, mas para traçar um paralelo. Será que já não seria o caso? A última ponte que foi construída na cidade foi em 1990, com o trânsito a 5.000% a menos. Será que não seria o caso do Estado comprar um terreno e construir um prédio garagem, como temos em Vitória, em Grande Centro, e franquear lá, em vez de cobrar o estacionamento lá caríssimo, lá de R$5, de R$7, R$1, R$2 para manutenção do prédio, e você ter um prédio garagem na cidade? Agora, o Estado espera o caldo entornar, espera os números se elevarem, espera, agora veio, agora morreu, agora a polícia foi lá e deflagrou o caso. E isso torna muito moroso toda essa desconstrução daquilo que dá certo e a não substituição por alguma coisa que poderia dar certo, né? A gente vai regredir nesse sentimento que vai deixando a sociedade um pouco... Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Se formou uma lei muito boa, toda e qualquer violação ou violência contra a mulher tem que ser terminantemente combatida. Ponto. Então, se pensou assim, vamos bolar a Lei Maria da Penha. Ótimo. Mas a gente sabe que, com muita frequência, com muita naturalidade, a Lei Maria da Penha tem sido usado para gerar alienação parental, para afastar a convivência, às vezes, de pais lícitos, de pais probos, de pais responsáveis da convivência familiar. Muitas vezes a voz do homem não é ouvida em alguns casos, a lei é deturpadamente usada para criar anomalias no sistema. E a gente não tem ferramenta para identificar isso, ou se identifica isso tardiamente, né? Você falou assim, Bruno, você deu o exemplo do cara lá que, lá na lei, aqui, geralmente com criança, o pessoal não entra com recurso, né? Nos adultos entram mais com recurso. Mas a gente vê constantemente alguns sistemas viciosos. Por exemplo, a lei trabalhista do país, ele é um sistema altamente viciado. O cara, quando é acusado pelo funcionário, né, de alguma anomalia lá, fatalmente, cabalmente, em 99% dos casos, ganho de causa pro cara que tá alegando. Você não tem, aí o cara realmente não quer. Você tá até com a razão, mas o cara tem algum vacilo que você cometeu ali, algum ponto que você não gerou, algum detalhezinho que a palavra sua já está mortificada. Então, nesse sentido, que eu evoco e quero ouvir do senhor isso. Qual o caminho para a gente melhorar a nossa atenção a essa criança e esse adolescente? Voltando, né? Primeiro que depois você podia me convidar para falar sobre Cachoeiro, né? Eu tenho um livro não publicado, Cachoeiro Itapemirim, Desenvolvimento em Perspectiva. Vamos lançar esse livro, rapaz? Uma cidade onde o distrito industrial, né, tem uma ponte de um carro só, né? Então, essa concentração que se tem. Mas voltando ao assunto, você falou com relação, né, no início da sua colocação, com relação à questão dos símbolos religiosos, né? E quando a gente fala em símbolos religiosos, o Estado brasileiro é laico, né? Então, se eu tivesse de colocar um símbolo religioso, eu teria de colocar de todas as religiões que o Brasil contempla, né? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, as de matrizes africanas, né? Então, eu colocaria todos, né, na escola, né? Então, quando eu quero colocar, e aí eu falo, né, de uma visão minha particular,
Eu sou evangélico, né, de tal, mas eu não acho que eu deva atribuir a toda a sociedade a minha convicção religiosa, como também aos outros. Então, se eu coloco dentro da justiça um símbolo religioso de uma determinada religião, se eu coloco numa escola e obrigo todos a terem esse mesmo tipo de comportamento, nós não estamos falando de democracia, nós estamos falando, né, em uma outra coisa. Então, nesse sentido, né, nessa colocação com relação aos símbolos religiosos, ou então obrigar crianças, adolescentes a um determinado tipo de comportamento geral dentro da escola, porque a escola é diversa, né? E aí não sou eu que vou dizer isso, né? Aí seria mais a questão dos educadores dizer o que é mais adequado ou não. Mas com relação à questão e você falou bem, né, com relação a alguns casos que possam acontecer, né, com relação à distorção da lei, né? Isso, né, o Poder Judiciário está aí para tentar corrigir, né? E aí vem a necessidade de ter um profissional, um advogado, né, para que realmente garanta, né, os direitos, né, seja do pai, da mãe ou do grupo familiar, né, que tem aquela criança sob os seus cuidados. E, principalmente, né, o que tem de ser visto não é o direito do adulto, é o direito da criança. Se ele tem direito à convivência familiar, seja com o pai, com a mãe, ou então com as pessoas que têm a sua guarda, né, tem o poder familiar, então ela tem direito. Não é o pai ou a mãe que tem o direito. É a criança que tem o direito a conviver com a mãe e com o pai. E aí essa garantia tem de ser dada. Entendeu? Eu não posso, como pai ou como mãe, né, ou como responsável, né, dizer aquilo ali, entendeu? Olha, não vai, o pai não vai visitar ou a mãe não vai acompanhar. Mas o senhor sabe que isso tem sido muito frequente, né? Justamente, mas por isso é um problema também para a criança. Então, não, o direito é da criança, não é do adulto, entendeu? Dessa convivência familiar. Então, isso tem de ser corrigido. E para isso, essas distorções, né, como todo, né, o nosso arcabouço jurídico, justamente existem os recursos para isso, para corrigir essa situação. Agora, a criança muitas vezes não pode esperar. Né? O tempo não volta, né? O tempo não volta. Aquela convivência com o pai, com a mãe, com o responsável, né, ele não volta. Então, realmente, isso tem de ser garantido. E aí vem, né, a atuação, né, do profissional para dizer o seguinte, olha, é um direito da criança, não é um direito de quem detém o poder familiar, é da criança, que nesses casos é da criança esse direito, essa prioridade. Muito bem. Pessoal, esse assunto aqui dá para mais de metro e vou te convidar sim para a gente falar de cachoeiro, porque eu sou um aficionado nesse tema, você talvez não saiba, eu montei um projeto há um tempo atrás, alguns anos atrás, chamado Eu Amo Cachoeiro, que a gente estudou propostas para poder pensar a cidade para os próximos 20 ou 30 anos. E eu sou apaixonado nisso, no tema desenvolvimento. A gente está criando aqui, doutor, você que está chegando agora, o Bruno hoje eu até confesso que eu falei um pouco mais, porque eu estou tendo oportunidade de falar com um doutor que é de uma área, doutor. Geralmente a minha intervenção é mínima. Hoje você até me perdoa que eu falei um pouco mais, porque realmente é um assunto polêmico, é um assunto que mexe com o nosso brio, que mexe com a nossa inteligência, do ponto de vista de saber que assim é um elo frágil da nossa sociedade, a criança. Eu sou um cara que atuei durante um bom tempo como professor, fui professor e coordenador da São Camilo, lidei com jovens, com adolescentes, lidei com crianças, fui professor de salinha de escola dominical, o senhor sabe muito bem o que é isso. Então eu tenho, quando fala de criança, eu tenho realmente um assunto muito, muito interessante, que requer muita atenção, muita seriedade e sobriedade para se resolver. Bruno, tem um ditado, se não me engano, chinês, né, diz que em determinada situação vinha um sujeito de um lado, um do outro, e todos dois com pão. Eles se aproximaram, conversaram e trocaram o pão. E cada um seguiu
com um pão. Na mesma situação, vinha uma pessoa de um lado, uma de outro, cada uma com uma ideia. Eles pararam, conversaram, e cada um seguiu o seu caminho com 2 ideias. Muito bom. Então, essa conversa, esse diálogo, né, ele é importante, né, na democracia, justamente por isso, que a gente consegue acumular conhecimentos, acumular experiências, né, e não digo que um vai mudar a visão do outro, mas pelo menos você entender o outro lado de um. O que acontece, doutor? Nós estamos nesse ambiente sozinhos, nós dois aqui, mas do outro lado dessa câmera nós temos dezenas, centenas, né, quiçá milhares de pessoas que vão acompanhar, que vão assistir esse episódio aqui, que vão se condoer, né, de corroer ali, ou se remoer conosco para um ponto de vista e outro. A única coisa que eu fiz aqui como cidadão é externar uma visão que, na verdade, a gente está aqui, quando o nosso programa chama Pó de Pedra. A gente, fatalmente, a gente tem uma visão de mundo mais à direita, mais conservadora. A gente tem raiva de ver proliferação de crimes, né, de ver a impunidade, de ver a corrupção, de ver nitidamente. A gente vê situações, você discordando, meu amigo progressista ou não, valores sendo vilipendiados, atacados, e a gente vai se sentindo impotente. A única arma que a gente tem é o quê? Esse microfone aqui, esse espaço aqui, para a gente bater papo sobre as coisas. O que a gente quer? O bem das nossas crianças. A gente quer uma geração futura melhor do que a nossa, a gente quer condições de trabalho melhor do que a nossa, a gente quer um mundo melhor do que o nosso. A gente, volta e meia, se depara com essa deflagração que estamos vivendo nesse momento. Inclusive, postamos no canal nosso aqui um vídeo que chegou para nós de uma criança solitária lá nos escombros de uma guerra. Nós estamos falando de crianças aqui que talvez, independente da sua dor, a gente não está limitando dor aqui, vive em ambientes de alcoolismo, vive em ambientes de agressão, né, de assistindo violência matrimonial lá, né, o pai agredindo mãe e vice-versa, confusão, tiro, né, nas comunidades, toque de recolher, assassinatos na porta de casa, muitas vezes. E isso já é ruim. Imagina uma criança que perdeu os pais no enlace de uma guerra, né? Lá nos confins do mundo, aí, em lugares inabitáveis hoje, sem nenhum tipo de infraestrutura. Então, tudo isso choca muito a gente. As crianças na África recebendo... Esses dias eu vi a Unicef lá faz uma campanha para você doar lá, né, para um alimento para uma criança e tal. E a gente até normaliza, mas infelizmente é uma opinião minha. Aquelas crianças estão lá comendo ração, aquilo é uma ração como se tem ração para animal. É um negocinho assim, um potinho, vai saber que mistura aquela ali, deve ter vitaminas, e não estou criticando não, tudo bem, é o que tem. Mas a gente vê que seres humanos estão passando fome, e ainda assim, o que terão para comer será uma ração, numa terra tão abastada como a nossa, tão afortunada como a nossa, que o pobre, com toda a dificuldade que tem alimento em abundância para ter acesso, na pior das hipóteses tem pé de fruta para tudo que é lado, o cara chupa uma manga, o cara come um cajá, o cara come uma jaca, não vai faltar comida para nós, é muito difícil, o Brasil é um celeiro do mundo, mas as crianças que estão passando fome, que estão passando necessidade, que não têm o mínimo de estrutura familiar. Então, esse mundo desigual, esse programa de hoje, meu amigo, o que isso tem a ver com pedra? Isso tem a ver com o mundo, isso tem a ver com gente, isso tem a ver com você estar aqui hoje tendo uma oportunidade de ouvir um profissional tarimbado, um cara que tem 26 anos como comissionário da Justiça da Vara da Infância e da Juventude, um profissional que tem mais quantos anos de advocacia na área, doutor? Eu sou um jovem advogado, né? Dentro dessa um jovem linha. Advogado dessa linha, mas com experiência. grande tarimbado na área.
Então, a gente está aqui convidando, só tenho a lhe agradecer, doutor, pelo franqueamento do seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua nobreza de estar aqui discutindo esse tema. Como eu disse, desde sempre um tema espinhoso, um tema mal compreendido, mal abordado, desconfortável de se tratar dele. Mas a gente está aqui, o Pó de Pedra, desbravando frentes de trabalho para poder levar o melhor para você. Esse programa foi feito sobre as seguintes parcerias que eu quero deixar claro para você aqui. A primeira delas, o Café Campeão é o nosso sabor. A gente tem aqui o Café Campeão como parceiro do Pó de Pedra. A gente tem um cafezinho da hora aqui. O senhor gosta de café, doutor? Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos tomar um cafezinho Campeão, uma marca de tradição e de muito sabor. O Romário Rosa é nosso parceiro. Daqui a pouquinho, em breve tempo, se tudo der certo, até o final do ano a gente vai estar lançando aqui o nosso shop, em que nós vamos estar vendendo os nossos produtos de arte aqui, artesanal, com brilho, com a lindeza especial. Incomil, referência em equipamentos e sistemas de tratamento de resíduos, de água. A Incomil é uma grande parceira desse projeto. Quero mandar um abraço para o Leonardo, Nemer e toda a equipe Incomil. Breve a gente vai estar aqui explicitando e falando de todos os produtos da Incomil para você. Também quero mandar um alô e um abraço especial para a Dalpan. A Dalpan, ela é referência, ela é uma empresa que atua em todo o Brasil, com líder de mercado, com máquinas e equipamentos para marmoraria. Você que é marmorista, você que quer investir em aprimorar, modernizar sua planta produtiva aí, sua planta industrial, da Dalpan está com a gente. A Envelope Mais é a nossa queridinha, está com a gente aqui desde sempre. Quero mandar um abraço para o Clebinho e para toda a equipe Envelope Mais, referência no quesito envelopamento de blocos e aditivos industriais para o setor de mármore e granito. E nós temos também uma menção muito mais do que especial e honrosa aqui das empresas que fazem parte do acervo Rochas. Dentre elas, a Atlas Mármores. A Atlas tem sido parceira nossa aqui com produtos importados de qualidade, uma linha completa para atender você, dona de casa, você construtor, você marmorista, você arquiteto. Atlas Mármores, parceira do Pó de Pedra. Hoje nós recebemos aqui o nosso querido Dr. Marcos Fabres, ele que é advogado, especialista em proteção integral à criança e adolescente, tem demanda nessa área, tem algum caso, tem algum assunto de proteção família, esse Dr. Marcos Fabres aqui é catedrático e compreende e atende bem esse tema. Não é isso, doutor? Nós assim, sempre recomendamos, né, que todos procurem um advogado, né, de sua confiança, né? Então isso é importante, né, para qualquer um, para todas as famílias, né? E esse tema realmente é um tema assim que... Não, eu digo do ponto de vista acadêmico, às vezes quer se aconselhar, estamos à disposição. Quer compreender um pouco mais desse tema, quer saber do ponto de vista acadêmico, você quer estudar sobre esse tema, você que é aluno de direito, você que é advogado, quer tirar uma dúvida sobre um assunto que o doutor Marcos Fabres sempre se debruça. Não é isso, doutor? Estamos é nesse sentido que eu estou falando aqui para o senhor. Como diz aquele cara A Praça é Nossa, não esperam olhar o bico? Um abraço. Doutor Marcos, para mim foi uma honra. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais desse bate-papo aqui para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Bruno, primeiro agradecer, né, a você, né, a equipe, né, e dizer que a proteção, né, da criança ou adolescente, ela é uma prioridade, né? A gente tem visto, né, uma evolução no país com relação a essa situação, mas nós temos de avançar mais, né? E é importante que cada um de nós, né, faça valer esses direitos, né? Mas também eu costumo dizer que todo direito ele também vem acompanhado de um dever, né? No próprio Código Civil, né, diz que o pai e a mãe, né, quem exerce o poder familiar,
ele tende a atribuir aos filhos os serviços próprios de sua idade, né? Isso, às vezes, as pessoas esquecem, né? Então, assim, né, dentro da família, a criança também ajudar em alguma coisa, dentro da sua idade, isso é previsto na legislação. Ah, é, né? doutor? Não é abuso de criança, não, né? Não. O Código Civil traz lá os serviços próprios de sua idade. Isso faz parte da educação. Isso é lúdico, isso é educativo. Isso faz parte da subsistência da família. Um menino para pegar uma sacola. Isso faz parte. Né? Faz parte. Não é abuso, não, doutor. Então tá no Código Civil, entendeu? Legal. Vamos falar disso. É bom lembrar. E, assim, com relação aos deveres, como você bem citou, a partir de uma certa idade, né, tem deveres. Então, todo cidadão tem todos os direitos, né, a criança e o adolescente principalmente, né, mas também nós temos os deveres de cuidar dessas crianças e desses adolescentes para que o futuro da nação seja melhor. Promissor. Muito bem. Seja sempre bem-vindo, doutor Marcos Fabres, você e toda a sua equipe lá. Para mim é um privilégio poder conversar sobre isso. Achou o tema um pouco espinhoso, difícil de lidar? Ou você sabe que na sua rua, na sua família, na sua comunidade tem algum caso suspeito? Se oriente, não faz estardalhaço, não acusa ninguém sem prova, não cria problema não. Mas se você desconfia, se você tem indícios, procure as autoridades, né, doutor? Diz que 100... Conselho tutelar. Não vamos deixar nossas crianças desguarnecidas. O Estado tem, de maneira precária ou muito bem resolvida, tem ferramentas que vão ajudar a gente a dirimir esses problemas na nossa sociedade. Criança e idoso, meu amigo, e mulher não pode ficar desamparado. O homem que se vire. Agora, as nossas crianças, proteção máxima. Não é isso, doutor? Com certeza, proteção integral. Valeu, galera. Obrigado.